dia em que eu psicografei a história de uma pombagira. Hoje aqui no Fofoquinha Espiritual eu vou contar pra vocês uma experiência muito incrível que eu passei num período muito interessante do meu desenvolvimento mediúnico. Era meados ali do Covid, a gente tava em lockdown e eu tava fazendo psicografia em casa por orientação dos mentores, tava em desenvolvimento, experienciando um pouco como que era aquela prática. E nesse período eu fazia durante uma vez por semana, bonitinho ali. E em determinado dia que eu estava fazendo as psicografias, eram vários espíritos que faziam, né? Então vinha um espírito, fazia a comunicação, eu escrevia e saía. Vinha outro, escrevia e saía. Então era bem interessante assim a experiência, até que um dia eu demorou um pouquinho a conexão e a minha tela mental escureceu. E aquela psicografia foi interessante porque ela era muito visual. Tudo que eu estava escrevendo, eu estava assistindo na tela mental. É difícil explicar porque eu estava olhando para o papel e escrevendo, mas eu estava assistindo na minha cabeça. Então foi difícil até não interpretar ali algumas coisas que iam aparecendo. E eu achei que eu estava sendo atacado, obsediado, porque eu comecei a sentir frio, comecei a enxergar tudo escuro, tudo triste, tudo horrível. E aí apareceu uma moça toda machucada, triste, cansada, arranhada. E aí começou a contar essa história, essa moça chamada Fabiana, e ela tava no umbral, passando por uma experiência bem tenebrosa. E assim, ela foi contando ali essa experiência no umbral, e quando finalizou a psicografia naquele dia, ela não assinou como Fabiana, ela assinou como Maria Padilha das Almas. E aí eu fiquei assim assustado, eu falei, como assim? E aí naquele dia ela falou, precisaremos de um dia a mais na semana para fazermos esse trabalho. E assim se sucedeu e eu comecei a escrever a história dela. Ela contou pra mim de quando ela apareceu no umbral até ela ser iniciada para se tornar uma guardiã, ou o que a gente chama de pombagira, do espectro da Umbanda, do Candomblé, né? E foi muito interessante. Assim, algumas experiências legais que eu fui aprendendo na história dela. Ela tinha mentor ali, um guardião dela, que também era um Exu, era seu tranca-rua das almas. E ele sempre esteve com ela, toda a experiência que ela estava ali perdida, até que ela é resgatada e ela é levada para um hospitalzinho. E esse hospital, ela explica que ficava no meio do caminho entre a crosta terrestre e a cidade espiritual, ou o que a gente chama de colônia espiritual, né? E ela falava que ela passou por alguns tratamentos ali e depois de um tempo ela começou a ajudar naquele hospital outros seres, ela estava bem animada, até que seu tranca-rua foi visitá-la ali e fez um convite. Pode ir para a cidade espiritual e seguir a sua rotina lá, ou você pode seguir comigo e eu vou te mostrar um pouquinho do meu trabalho. E obviamente ela quis ir com ele. Foi uma experiência muito legal, porque ali ele mostrou para ela como que era o ponto de força, como que era o local onde ele ficava astral. Eu lembro que ele leva ela para o umbral e nesse momento ele se personifica de uma figura meio bestial. Então, algumas pessoas já me relataram ter visto os espíritos monstruosos, feios, estranhos. Galera, os guardiões, eles se apresentam às vezes de forma bestial, monstruosa, por uma razão específica. Seu tranca-rua era um homão bonito, assim, com cavanhaque, e ele vivia de branco, assim, e tinha uma capa. E nesse dia que ele foi levar ela no umbral, ele foi levar ela num lugar bem horroroso. E ele falou assim, você vai ficar atrás de mim, embaixo da minha capa. E aí quando ela se colocou assim embaixo da capa dele, que eles apareceram lá no umbral, ele foi crescendo, ficando monstruoso, uma cabeça meio de touro, assim, saía até fumaça do nariz dele, e ele era fortão. E ela percebeu que ele estava todo diferente, assim, e conforme eles andavam naquele local, era um vale bem esquisito, tinha rosto de pessoas grudado no chão, e conforme eles pisavam, saía gosma e sofrimento e choro desses espíritos. Ela só tava ali, ela como se ela estivesse invisível, né? Ela olhava toda assustada. E eu tô contando com essa riqueza de detalhe, galera, porque eu assistia tudo que ela me contava na história, tá? Tranca-rua caminhou e os espíritos, umas coisas esquisitas assim, se afastavam, umas sombras, conforme ele passava. E aí ele só andou ali um pouquinho e voltou com ela pro local dele, e ele falou, explicou por que ele se personificava daquela forma, a importância que era e qual era o trabalho dele.
E naquele momento, depois de um tempo, ele levou ela numa igreja pra ela ver como é que era o aspecto energético dentro de algumas igrejas. Eu lembro que levou ela numa igreja católica. Depois ele levou ela no cemitério. E lá no cemitério foi muito interessante, porque havia muita coisa acontecendo que a gente não consegue enxergar. Muitos espíritos em sofrimento, muitas energias sendo descoladas ali, muitos portais e uma galera trabalhando. Só que essa galera trabalhando eram, novamente, espíritos bestiais. E ali ele falou com alguém na porta, falou com alguém lá dentro, como se fossem todos amigos, né? E eu lembro que ela entrou e... eu lembro de um espírito que era toda uma caveirona, assim. Eu não consigo explicar, gente. Era uma mulher, toda caveira, assim, e tinha uns buracos. E esses buracos saíam como se fosse uma cobra. E aí eu lembro que às vezes passava parece uma nuvem, uma energia, e essa cobra fazia tac, e engolia de volta pra dentro dela, assim. Enfim, tinha várias coisas. Hoje eu sei o que é, mas na época eu ficava só abismado. Eu falava, gente, que trem é esse? E tinha uma moça muito bonita perto de um cruzeiro, assim, bem sensuelen, diferente dos bestiais, né? Ela se virou, assim, olhou pra Fabiana e falou assim, tava te esperando. E aí, seu tranca-rua que tava com ela falou assim, aqui a gente se separa. E agora você começa a sua jornada. Ele vai embora e ela fala, boa noite, moça. Eu me chamo Maria Padilha e hoje você vai trabalhar comigo. E dá a mãozinha pra ela. E essa foi uma das últimas partes da história, porque depois disso eu passei por um processo de perda, um processo de luto. E foi bem difícil, assim, pra continuar essa história, mas... foi uma experiência muito enriquecedora, que eu tenho muita vontade de voltar a escrever ela para continuar, para eu entender um pouco mais. Mas tem muitas coisas legais que a gente não faz ideia de como funcionam, e eu quis trazer um pouquinho isso aqui para vocês refletirem também o quanto de coisas que às vezes a gente não faz ideia que são, né? Por que um Exu ou uma pombagira vai se apresentar de uma forma feia para algum reencarnado? Provavelmente é para provocar aquela pessoa, para ela ter medo, para ela buscar ajuda num centro, na igreja, um lugar para movimentar aquela pessoa. Os guardiões são espíritos muito, muito benevolentes e muito poderosos em relação à movimentação energética e limpeza. E eu costumo dizer que são espíritos que trabalham com muito amor, porque eles sempre falam, e aqui vocês podem me confirmar nos comentários, Exu e Pombagira são espíritos de lei, eles trabalham na lei, e toda vez as pessoas me perguntam o que é essa lei, eu sempre falo, é a lei do karma. Exu e Pombagira, eles nunca fecham caminhos das pessoas, né? Tranca-ruas, né? O termo tranca-rua parece que é um espírito que vai fechar todo o seu caminho. Não é sobre isso. São espíritos que vão potencializar aquilo que você tem plantado na sua jornada. Então, se você é uma pessoa que está fazendo o bem, tá fazendo por onde para se melhorar, provavelmente você vai receber aí as bênçãos daquilo que você tá plantando. E Exu e Pombagira podem potencializar isso. Da mesma forma, se você tá reclamando, parado, chorando e querendo que alguma coisa mude, se você não planta nada, você não colhe nada. Então os espíritos falam muito sobre cumprir essa lei. E os guardiões são excelentes em mostrar isso com muita efetividade. Espero que você tenha gostado. Foi um vídeo um pouco longo. Deixa aqui nos comentários o que você achou e eu te vejo na próxima. Segue a gente para mais. Beijo!